Moradores aqui de Cascavel e outras cidades da região seguem reclamando das contas de energia e também das quedas frequentes de energia em Cascavel. E ainda, nesta semana, nós teremos uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar desse tema. Tema que o Grupo RIC, a RIC TV aqui, o Balanço Geral, o nosso RIC Notícias Oeste, levantamos uma bandeira, porque nós começamos a perceber o seguinte. Primeiro nós trouxemos a informação aqui de que o medidor da Copel seria trocado. Todo mundo comemorou essa informação porque se tratava de um equipamento novo, moderno, que em tese iria trazer para a comunidade mais tranquilidade, agilizar o trabalho, ser mais fiel àquilo que os consumidores estavam utilizando em termos de energia elétrica. Mas depois disso, depois que começou o trabalho de instalação desses equipamentos, nós começamos a perceber o seguinte: muita reclamação, muita mensagem, reivindicação, o povo dizendo, olha, mas a minha luz aqui aumentou demais e eu não aumentei o consumo, eu não estou gastando mais, eu não tenho um equipamento novo, eu não recebi visita. Não tem um contexto que justifique esse aumento na conta da luz, tem algo acontecendo. E aí nós procuramos a Câmara de Vereadores. Nós fomos atrás dos vereadores que têm o papel de fiscalizador aqui na nossa cidade, para verificar o que é que estava acontecendo, para servir de ponte entre a reclamação dos moradores e a Copel, Procon e outros órgãos responsáveis por trazer uma resposta para a população. E aí o que aconteceu? Uma audiência pública foi programada, foi organizada aí agora para o próximo dia 27. Por isso é tão importante a gente chamar o pessoal, porque tem Copel, tem Procon, tem Câmara de Vereadores e tem a comunidade que deve estar conectada, né, a essas reivindicações, Vini. Com certeza, Valdinei. Inclusive, essa novela dos medidores eletrônicos, esses novos medidores inteligentes, ela vai se prolongando, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas até podem pensar, eu acho que talvez nesse mês eu consumi um pouco mais, mas quem sabe talvez no mês que vem vai vir diferente. Vou reduzir um pouco isso, vou desligar mais o ar-condicionado, vou tomar um banho, não vou mais tomar um banho tão quente, e aí quando vem o mês seguinte, a conta ainda está no mesmo valor, ou às vezes vem em valores ainda maiores, inclusive para pessoas que sequer ficam em casa durante longos períodos de tempo. A gente recebeu, inclusive, alguns vídeos, um deles é da Jéssica Silva Miranda, né? Ela informou que antes recebia tarifa mínima e a partir disso começou a receber valores um pouco maiores, que não reduziram. A gente tem a fala dela, confira. Mesmo continuando a mesma rotina, ele ainda continua vindo alto. A luz, mesmo eu trabalhando o dia inteiro, não ficando em casa, o valor continua vindo alto. Fazia um ano que vinha o menos, né? E do nada, mês passado e esse mês vem 180. E esse mês? 130. Eles falaram que o relógio tá certo e é eu que estou consumindo. Antes da troca não tinha nada, estava normal. Eles trocaram, passou um mês, veio 180, esse mês 130. É difícil, eu sou sozinha com os meus filhos e é difícil. Não só a Jéssica, tá? Mas também nós tivemos outras pessoas que estão sofrendo com isso. Muita gente está passando por esse problema, mas não tem procurado o Procon, não tem procurado a imprensa. E tem uma pessoa que também nos procurou, nesse caso um agricultor, o seu Marcelo Trax. Ele fala que além do problema da troca do medidor, né? Eles também estão sofrendo com quedas frequentes de energia. E isso pode sim prejudicar a produção. A gente também tem a fala dele. As condições continuam as mesmas. Volta e meia está faltando energia. Hoje pela manhã, por exemplo, os ventiladores lá no fundo que estão rodando, pararam de funcionar. Fui verificar, não sabia o que era, tive que entrar em contato com o técnico, fazer videochamada para poder resolver, porque desconfigurou os ventiladores devido à falta de energia. Caiu a energia e a configuração se perdeu. Então são equipamentos que têm eletrônica envolvida e a gente tem que estar convivendo com isso diariamente. Volta e meia acontece alguma coisa nesse sentido. Então o que a gente percebe é que resposta não tivemos até agora em relação a tudo que vem acontecendo. O que a gente percebe é que as coisas não melhoram, né? Simplesmente continuam da mesma forma. Me parece que a Copel não conseguiu fazer um planejamento adequado em relação às redes, lembrando que as redes são nossas. Nós aqui instalamos essas redes, pelo menos a parte de ligação nossa lá externa,
e foi doado para a Copel, e a Copel tinha a responsabilidade de manter, fazer a manutenção delas. Então a gente entende que o nosso papel foi feito. O que nós precisamos agora é de um respaldo da Copel em relação à tecnologia que está sendo envolvida nas nossas propriedades. A população precisa de respostas e com a proximidade dessa audiência pública que está marcada para o dia 27, a gente começa a observar que a população quer se mobilizar, que quer solução também. Para a gente falar mais a respeito disso, nós vamos conversar agora com o Lucas Fracaro, procurador aqui do PROCON de Cascavel. Lucas, a gente inclusive tentou fazer essa participação ao vivo contigo lá no seu escritório, por conta, às vezes, de uma incompatibilidade do sinal, não foi possível a gente mostrar, mas a tua mesa está cheia com uma pilha de várias pessoas com reclamações, principalmente dessa parte da energia elétrica. Então, assim, ao longo desse tempo, a gente, inclusive, conversou outros dias, a gente quer entender o que vocês notaram nesses últimos dias, o que vocês vão levar para essa audiência pública, até porque acredito que o PROCON também foi convocado para participar, né? Boa tarde, Vini, boa tarde, Valdinei, boa tarde aos telespectadores. Bom, é muito importante esse assunto e nos traz à tona, que tem nos chamado a atenção, é esse aumento indevido na fatura de luz de alguns consumidores. Não são todos que nos têm nos procurado, mas os que vêm até nós são sim socorridos pelo órgão e nós temos notificado a Companhia Paranaense de Energia Elétrica para que se manifeste nesses casos. E nós temos percebido então esse aumento elevado em algumas faturas de luz de uma forma supostamente injustificada, como imóveis que estão para locação, imóveis que não há ninguém habitando no imóvel, e pela média havia um consumo determinado de quilowatts e percebemos que posteriormente à instalação desses medidores houve um aumento aí de 100% a 300% no consumo, sendo que não há ninguém no imóvel. Então isso sim nos tem chamado a atenção, tem aumentado o volume, sim, Vini, que você verificou, de processos aqui no órgão. Nós temos notificado de forma individual para que a Copel se manifeste de caso a caso. E no caso, qual a expectativa de vocês com a audiência? Vocês acreditam que a população, o pessoal mesmo que já veio aqui até o PROCON fazer as reclamações, vocês esperam que eles também vão para poder ajudar em todo esse processo? O que vocês esperam? Isso, é muito importante que a população participe. É importante também o trabalho da imprensa que leve essa informação até a população. Porque a partir que vocês nos trazem os fatos é que o Poder Legislativo e o Poder Executivo possa atuar. Então o PROCON, ele depende do quê? Ele depende do comparecimento da população para que nos apresente e nos relate o que está acontecendo, para que o órgão possa se mover e proteger os consumidores. Então é muito importante sim que a população compareça para estar verificando esses casos e apresentar os seus casos. Porque muitas vezes as pessoas deixam de comparecer, falam assim, não vou apresentar, vou deixar passar essa fatura, e quando percebe a próxima fatura também vem com esse aumento elevado e por conseguinte as outras. Eu acredito que muitas pessoas conhecem alguém da sua roda de familiares, alguém próximo, que está passando, Vini, por essa situação, que tem assim o seu aumento ali indevido da fatura. Muitos até buscaram a própria Copel, receberam uma resposta que não é condizente, não concordaram com essa resposta, procuraram até um laudo de eletricista, que foi verificado que não há nenhuma vazão, digamos assim, né? Não há nenhum consumo de energia que possa justificar esse aumento. Então é importante sim a participação da população, Vini. Valdinei, alguma dúvida? Você gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas? Não, é importante a gente sinalizar aqui os nossos telespectadores e reforçar, né, Lucas, que o PROCON está atento a todas essas reclamações, essas reivindicações. Já encontrou dentro de todo esse camalhaço que o Vinícius mencionou aqui de processos algumas irregularidades, algumas necessidades de reparar, sim, né, qualquer equívoco, qualquer problema, e que o PROCON estará no dia 27, agora, essa semana, ali na Câmara de Vereadores, então, atendendo a comunidade. E aí nós questionamos a Copel, que diz que também estará lá. Vocês estão trabalhando nessa parceria, né, Lucas? É importante que sinalize aqui os nossos telespectadores. Você, enquanto PROCON e Copel, estão trabalhando aí para entender a situação e encontrar uma solução, né? Exatamente, Valdinei. Então, nós notificamos a própria instituição, a Copel, nós realizamos uma reunião, né, com os diretores da Copel para entender o que está ocorrendo, né? São diversas demandas, os próprios telespectadores que participam até do programa têm apresentado essas demandas que têm ocorrido. Então, são situações, são fatos que nos chamam a atenção, Valdinei.
É um consumo que, em teses, né, supostamente não condiz com a atualidade de quem reside naquela residência ou daquele imóvel que está vazio. Alguns consumos são, Vini, são de empresas dentro de uma residência. Então há um consumo de quilowatts-hora que você pode comparar com o consumo de uma empresa. Então isso precisa ser averiguado, o que está ocorrendo. Nós temos algumas respostas que os consumidores não estão satisfeitos, porque ao questionarem a Copel se manifesta que algum equipamento eletrônico que foi utilizado na residência, algum equipamento novo, ou o número de pessoas que está residindo agora aumentou, e o que de fato essas pessoas estão apresentando para nós, aqui com o PROCON, o que não ocorreu nenhuma alteração. Então nós, tanto do Poder Executivo quanto do PROCON, né, e quanto o Poder Legislativo, estamos trabalhando sim em conjunto, estamos entrando em contato com a Copel de uma forma amigável para que seja solucionado para os consumidores do município e seja resolvida essa situação. Obrigado, Lucas. Obrigado, Vinícius, também pela participação. Dia 27 agora, na Câmara de Vereadores, então, essa audiência pública, todo mundo convidado. É hora de você, então, pôr a boca no trombone, né? Defender o seu lado, a sua situação aí e evitar pagar um preço que você não deve, tá bom?